irmãos, chegamos hoje à chave bíblica número 12 das 21 chaves bíblicas que assinalam a volta triunfal, gloriosa do Cristo de Deus. Esta chave, 12ª, é a da multiplicação do saber no mundo inteiro. É o progresso alucinante destes últimos anos. Vamos então ao livro do presidente da Legião da Boa Vontade. Mensagem de Jesus para os sobreviventes. Chave 12ª. E chegamos à chave da multiplicação do saber. Onde é que vamos encontrar esta profecia? No livro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 10. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Convém esclarecer aqui que Israel, na Bíblia, não significa mais exclusivamente o povo judaico, não. Agora é todo o Israel de Deus, isto é, todas as boas ovelhas de todos os rebanhos. Essas que vão formar o rebanho único para o único pastor que é Jesus. Então, toda vez que eu falar de Israel, biblicamente, já está explicado que não se trata do povo judeu. É do moderno povo de Deus. Mas segue a profecia. E haverá tempo de angústia, como jamais aconteceu, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Outra explicação aqui, entre parênteses. Diante da justiça de Deus não há vergonha eterna, nem horror eterno. Simplesmente porque não há inferno eterno. Depois sabemos que neste mundo terra tudo é relativo. Eis o único princípio absoluto. Então o inferno é eterno enquanto for eterna a maldade do homem. Quando ele deixar de ser mal, o inferno se acabará. Mas acreditar ao pé da letra que Deus fez um inferno onde ficarão eternamente os que foram condenados, é querer zombar de Deus. Se o homem não consente nisso, não é capaz de uma coisa tão injusta, não é? Como é que Deus vai consentir se Ele é a justiça perfeita? Vamos então dar prosseguimento à profecia do livro de Daniel. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça de Deus brilharão como as estrelas sempre e eternamente.
Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio, o outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? E eu vi o homem de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Eu disse então: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas, seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá. Os sábios, porém, entenderão. Como acabamos de ouvir, todas as maravilhas preditas no livro de Daniel, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, terão cumprimento quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Os perversos, isto é, os chamados grandes do mundo, estarão completamente fora da realidade divina. Mas os sábios, isto é, os simples de coração, aqueles que sabem crer e esperar a volta de Jesus com fé, entenderão tudo muito bem. É claro que muitos sábios procederam como os inquisidores da ICAR em todos os tempos da história. No meu livro, A Pergunta de um Legionário, nestes termos, um bispo da igreja afirmou que o Apocalipse é um livro apócrifo e negou qualquer merecimento da LBV nessa matéria. O que diz o irmão Zarur? Digo que não há coisa mais infantil que o dogmatismo infalibilista. Qualquer estudioso da história chega facilmente a essa conclusão. Não somente com referência ao dogmatismo da igreja, mas ainda muito pior, ao dogmatismo dos homens da ciência. Bastam 2 exemplos. Eis aqui o que disseram cardeais da igreja romana sobre o movimento da terra que nós habitamos.
Dizer que a Terra não é o centro do universo, dizer que a Terra não está parada, mas que ela se move com movimento diurno, é uma proposição absurda, falsa em filosofia e considerada teologicamente errônea na fé. Declaração assinada por 10 cardeais da Santa Igreja Romana, todos inquisidores. Eles achavam que era absurdo a Terra não estar parada, nunca esteve. Achavam eles absurdo dizer que a Terra não é o centro do universo, nunca foi. O que prova que a Igreja, em matéria de conhecimento científico, está completamente por fora. Está aí a linguagem dos fatos, não inventei nada, está tudo no livro. Mas querem ver outra? A Terra é chata e rodeada por uma incomensurável massa d'água. Admitir que a Terra é redonda é incomparável com os dogmas da fé. Acreditar que existem 2 hemisférios habitados é igualmente ímpio, porque é a mesma coisa que acreditar que há homens que não descendem de Adão. E nenhum descende, imagina. De resto, se existisse outro hemisfério, como quer o senhor Cristóvão Colombo, ele já teria conhecido. Imagina. Admitir a existência dos antípodas, isto é, de um mundo em que tudo é contrário, em que chove e neva de baixo para cima, em que as árvores crescem de cima para baixo, em que as pessoas caminham com os calcanhares no ar, é completamente absurdo. Por consequência, o projeto de Cristóvão Colombo assenta sobre uma base falsa, imaginária, e o que ele pretende não pode ser verdade. Votado por unanimidade pela junta de cosmógrafos, astrônomos, geômetras, geógrafos e dignitários da Igreja Romana, reunida durante o inverno de 1486-1487 no Colégio dos Altos Estudos de Salamanca, para estudar as ideias e os projetos de Cristóvão Colombo. Navarrete, Observaciones a las Provenças em Coleção Diplomática. Terceiro, 589, Antônio de Remensal. História de la Província de São Vicente de Chiapa. Madrid, 1669. Segundo, sétimo, página 52. A LBV poderia citar muitas outras maravilhas do dogmatismo infalibilista, mas para quê? Resta-nos apenas lembrar que até os positivistas negaram a existência dos micróbios. O velho Bichat dizia que não havia micróbios. Mas a verdade é que o saber se multiplicou e só nesta segunda metade do século XX a ciência criou maravilhas que a humanidade jamais imaginou ver e ouvir. Além do Apocalipse de Jesus segundo São João, encontramos predições espantosas na Bíblia Sagrada, exatamente no Velho Testamento, com a respeitabilidade de 2500 anos.
abrir o livro do profeta Naum, capítulo 2, versículos 4 e 13. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos. Mas diz o Senhor Deus: eis que estou contra ti e queimarei no fumo todos os teus carros. Os aviões foram vistos pelo profeta Isaías, capítulo 60, versículo 8. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas voando ao seu pombal? O profeta Ezequiel, logo no capítulo 1 do seu livro, versículo 4, tem a antevisão dos discos voadores ou aeronaves espaciais. Eis o que ele escreveu muito antes da primeira vinda de Jesus. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a se revolver, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía no meio do fogo. O progresso da ciência, gerando materialismo tecnológico, está causando esfriamento espiritual no mundo. E a maioria dos pregadores, padres e pastores, subvencionados pelos poderosos para manterem o povo na linha dos fiéis de cabresto, não sabem comunicar a mensagem de Jesus em espírito e verdade à luz do novo mandamento. Anti-reencarnacionistas declarados, eles continuam na letra que mata, mantendo seu público na ignorância da verdade que liberta. Porque disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essas religiões humanas estão lavrando sua própria sentença de morte. No fim deste ciclo histórico, as religiões radicalizadas na intransigência, negando a lei universal da reencarnação, que é lei de Deus e, portanto, lei eterna, desaparecerão da face da terra. Não sou eu quem o diz, é a verdade de Deus que está na Bíblia Sagrada, na parte divina da Bíblia Sagrada, não na parte humana. Deus não tem nada com os erros humanos. Mas tá aí, vocês viram, a igreja e a própria ciência, que era toda da igreja, negando que a Terra fosse redonda, que estivesse em perpétuo movimento e não fosse o centro do universo. Eles queriam que a Terra fosse plana, chata, que a Terra fosse o centro do universo. Tudo foi feito para o homem ser o maior, coitadinho. Coitadinho. Tá aí. Muita gente foi condenada à morte porque proferiu verdade. E a igreja queria a vitória das mentiras. Mas amanhã a verdade aparece e não adianta nada. A violência é má conselheira. Só a verdade ficará de pé. Deus está presente.